Encerramos nosso último programa falando sobre a questão da vida e morte, porque tudo que morre traz em si a vida. Veja, por exemplo, o caso de uma semente lançada na terra. Para todos os efeitos, ela foi morta e enterrada. Só que, passado algum tempo, ela renasce. Nasce dela uma árvore, e essa árvore vai produzir novas e muitas outras sementes. E assim é o ciclo da vida. Nada na vida, nada na natureza se perde. Tudo se transforma. Então eu achei por bem trazer aqui ao conhecimento de vocês, nesse programa de hoje, exatamente um trecho que nós retiramos numa síntese, de os 4 evangelhos, lá que mostra, que nos ensina sobre a formação do espírito. Porque todos nós tivemos a mesma origem. Todos nós, a mesma origem. Só que cada um depois seguiu seu próprio caminho, marcado pelo seu livre-arbítrio. Então, como que se deu essa origem nossa, comum? Então, resumidamente, hoje nós trataremos disso. Então vamos lá. Uma multidão de princípios latentes que vão se desenvolver sofrem passivamente através das eternidades e sob a vigilância de espíritos prepostos, aqueles que já galgaram o caminho, as transformações que os desenvolverão, passando sucessivamente pelos reinos mineral, vegetal e animal, e pelas formas e espécies intermediárias que se sucedem entre cada 2 desses reinos. Em sua origem, essa essência espiritual passa primeiro pelo reino mineral. Absolutamente inconsciente do seu ser, ela constrói o mineral, a pedra, o minério, etc., sofrendo nesse reino sucessivas materializações necessárias a prepará-la para passar pelas formas intermediárias que participam do mineral e do vegetal. Ingressa depois, para resumirmos, ao reino vegetal, sofrendo a mesma série sucessiva de materializações nesse reino, para adentrar ao reino animal, no qual já se encontra de posse de um determinado grau de consciência de ser. É possuidor, nesse momento, de um grau de inteligência relativa, a qual dá-se o nome de instinto. Depois de passar por esse reino, sempre na forma semelhante aos anteriores, a essência espiritual chega ao ponto de ingressar na vida espiritual. É nesse momento que entra naquele estado de ignorância e inocência. A vontade do soberano Senhor lhes dá a consciência de suas faculdades e, por conseguinte, de seus atos. Consciência que produz o livre-arbítrio, a vida moral, a inteligência independente e capaz de raciocínio, a responsabilidade. Todavia, antes de chegar a esse ponto, para atingir esse estado de consciência, a ainda essência espiritual passa por uma fase transitória, da qual trataremos em outra oportunidade. Atingido o ponto de consciência, o agora já espírito formado entra na fase de aprendizagem, e 2 são os caminhos que o espírito pode, por sua livre escolha, adotar. O primeiro, seguir sempre adiante, como foi o caso do nosso Cristo. O outro é falir, deixando-se arrastar pelo orgulho, pelo egoísmo
e pela inveja. É o caso de todos nós. O Cristo tornou-se vencedor nesse momento, ou seja, desde o início da sua criação como ser espiritual, pois venceu a si mesmo, suas índoles para o orgulho, para a inveja, para o egoísmo. Tal vitória fez com que ele pudesse, em linguagem apocalíptica, sentar-se com seu Pai no seu trono de glória. Glória que ele dará aos vencedores de si mesmos quando vencerem. Observe que eu disse quando e não se, pois pela lei imutável da reencarnação e do progresso, todos nós seremos vencedores um dia, uns em menos tempo, outros em um tempo mais dilatado, mas todos seremos. E isso depende única e exclusivamente da nossa própria vontade de vencer nossas mazelas, deixarmos de ser orgulhosos, invejosos, egoístas e passarmos a dar glória a Deus mesmo diante de nossas dificuldades, como nos ensina o texto do Apocalipse. Nós veremos que, ante inúmeras dificuldades que se abaterão sobre o planeta, enquanto a maioria dos homens haverão de blasfemar, alguns darão glória ao Deus do céu. Esperamos estar todos nós entre estes últimos, pois só assim nos aproximaremos do Pai Celestial para podermos ser recebidos pelo Cristo em seu trono de glória. Fica, pois, assim iniciado o nosso entendimento do que vem a ser essa vitória alcançada pelo Cristo, que lhe deu autoridade para abrir os 7 selos.